Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos à 50ª parte ou 50º episódio do PLMMA, Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio. Dando prosseguimento a esta série que foi iniciada lá nos primeiros dias de janeiro de 2019 e chega agora ao início de junho, nós vamos ler e comentar as entradas ou capítulos de número 15, 16 e 17 do livro 5º das Meditações de Marco Aurélio. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos neste vídeo por meio da descrição que está aqui embaixo. O texto é transcrito aqui embaixo. Muito bem. Eis o que Marco Aurélio escreveu de si para si na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, tradução esta em domínio público. 15. Não se deve chamar humano qualquer desses pretendidos bens que não pertencem ao homem na sua qualidade de homem. Não lhes são reclamados, não constituem aperfeiçoamentos da sua natureza. Portanto, nem o fim próprio do homem reside neles, nem deles depende o que permite ao homem atingir esse fim, o bem. Se algum desses supostos bens fosse parte da natureza do homem, não deveria ele desprezá-los, nem rejeitá-los, e não poderia ser louvado aquele que se habituasse a dispensá-los. Quem se privasse de um deles não mereceria o nome de homem de bem. Mas dá-se o contrário. Quem mais se despoja de tais supostos bens, quem mais facilmente se resigna a perdê-los, mais perto se encontra da virtude. Argumentação bela e cristalina em favor de uma visão teleológica da natureza humana, de uma visão que enxerga no homem uma finalidade. O termo aqui não é exatamente homem, né? Aner, não é o vir, o varão. O termo usado ao longo de toda esta meditação é o anthropos, isto é, o ser humano. Portanto, a língua grega tinha uma palavra para designar o ser humano em geral, era mais rica do que a nossa pobre língua portuguesa, e era esta ideia generalista que se desenhava na filosofia e neste trecho das meditações de Marco Aurélio em particular. Então vemos aqui esta visão que acaba enxergando uma finalidade na vida humana, que é justamente a do bem moral, a da arete, a da excelência. Lembremos-nos do lema dos estoicos, lembremos-nos do axioma que está no centro da filosofia estoica: o único bem que existe é a excelência, ou virtude, ou o bem moral. E para sustentar este axioma, há aqui uma argumentação em favor dele, né? Não se deve chamar humano qualquer desses pretendidos bens que não pertencem ao homem na sua qualidade de homem, ao ser humano na sua qualidade de ser humano. Que bens são esses? Fama, riqueza, glória, cargos políticos, cargos em empresas. Essas coisas não são bens segundo a visão estoica. Ah, mas podem ser desejáveis. Ah, mas são bens segundo a visão corrente, mais comum. Pois é, para os estoicos não são bens porque o fato de um indivíduo ser rico ou ser pobre nada diz a respeito do caráter dele. O fato de um indivíduo ter fama ou ser anônimo nada diz a respeito do caráter dele. E por aí vai. O fato de um indivíduo ter sido reconhecido e coroado com uma espécie de glória nada diz a respeito do caráter dele, e por aí vai. São questões assim que os estoicos se colocam o tempo todo. São afirmações assim que eles fazem de si para si, convencendo-se de uma coisa que talvez pareça contraintuitiva, tendo-se em vista a visão geral que temos a respeito das coisas.
Esses bens, portanto, não lhes são reclamados, não são pedidos ao ser humano. Não são pedidos por quem? Bom, aqui há uma ideia de divindade que subjaz a isso, né? Não constituem aperfeiçoamentos da sua natureza. Isto me parece claro. Não se pode dizer que o indivíduo que enriqueceu se aperfeiçoou no processo. Não se pode dizer que o indivíduo que se tornou famoso se aperfeiçoou no processo. Às vezes, é justamente o contrário. Às vezes o indivíduo se acanalhou nesse processo, né? Então, não há uma coincidência entre as coisas. Portanto, nem o fim próprio do homem, do ser humano, reside nesses bens, nem deles depende o que permite ao ser humano, ao homem, atingir esse fim. O bem, to agathon, aqui é de fato o bem, lá no texto grego. Então, o que é o bem do ser humano? O bem do ser humano é a areté, isto é, a excelência, a virtude, o bem moral, que independe das circunstâncias nas quais este ser humano em questão está metido. Ele pode ser virtuoso, não importando a situação que esteja vivendo. É próprio desta areté humana a adaptabilidade. Aliás, a palavra areté quer dizer excelência, virtude, algo que torna o indivíduo, né, em questão mais nobre, porém também era usada para caracterizar animais. Então os cavalos tinham areté, né, os cães tinham areté, que eram as qualidades próprias das suas espécies. Então a areté do ser humano é vista como a realização da própria natureza humana. Se algum desses supostos bens fosse parte da natureza do homem, da natureza do ser humano, não deveria ele desprezá-los nem rejeitá-los sob nenhuma hipótese. Então seria impossível, e aqui me parece uma argumentação bastante forte, seria impossível reconhecer qualquer espécie de bem, por exemplo, num indivíduo pobre, ou num indivíduo anônimo, ou num indivíduo que tem um emprego humilde, pouco reconhecido. E, pelo contrário, é possível ver bem na vida dessas pessoas, no caráter desses indivíduos. Se, de fato, fama, dinheiro, altos cargos, glória e outros supostos bens, que tais fossem bens de fato, desculpem-me aqui as repetições, seria impossível enxergar qualquer tipo de bem moral nas pessoas. E o que os estoicos afirmam é que esse bem moral é o verdadeiro bem e que as outras coisas são indiferentes sobre as quais o verdadeiro bem pode atuar. Então a riqueza em si seria um indiferente. A saúde em si, por exemplo, seria um indiferente. Ter família ou não ter família seria um indiferente. O que é importante é o modo como o indivíduo lida com essas situações. O indivíduo rico pode lidar bem ou mal com a riqueza. O indivíduo famoso pode lidar bem ou mal com a fama. O indivíduo que tem família pode lidar bem ou mal com essa família, etc. De modo que é o uso que o indivíduo faz daquilo que está em volta dele que o torna bom ou mal, e não a mera posse dessas coisas. E não poderia ser esse indivíduo louvado, ou ser louvado, aquele que se habituasse a dispensá-los. Quem se privasse de um deles, por exemplo, da riqueza ou do poder, não mereceria o nome de bem, sob nenhuma hipótese. Então, quando nós pensamos em Cincinato, grande figura lá, que vive entre o século VI e o século V a.C., na República Romana, que organizou as coisas em Roma e que depois de ter cumprido com o seu papel, estando nos píncaros da glória, resolve voltar à sua vida pastoril, praticando um ato sublime de renúncia, isso não seria possível de ser admirado se o poder fosse esse bem absoluto e esse bem totalmente autoevidente, segundo a certa visão corrente. Então o fato de ele ter dentro de si algo melhor e algo que ele só encontrava na vida pastoril, e o fato de ter sido capaz de renunciar ao poder no momento em que tudo o que ele tivesse pedido aos romanos teria lhe sido dado, mostra a sua força de caráter, mostra que o bem dele está no seu caráter e não no cargo que ocupava ou que ocupou. Chegou a ser ditador, né?
Mas dá-se o contrário. Dá-se o contrário. Quem mais se despoja de tais supostos bens, quem mais está disposto a não viver com esses bens, pode ou não tê-los, mas quem está disposto a perdê-los, quem mais facilmente se resigna a perdê-los, a ideia do estoico aqui muito bem delineada, mais perto se encontra da virtude. Na verdade, no texto original, mais perto se encontra do to agaton, que isto é, do próprio bem. Bela passagem, com uma argumentação que me parece bastante forte em defesa da posição estoica. Bastante forte, mas talvez não totalmente incontestável ou não totalmente inquestionável. 16. Conforme forem os teus pensamentos habituais, assim o fundo da tua alma será. Porque a alma toma a cor dos pensamentos. Tinge-a, pois, com a meditação constante de ideias semelhantes a esta. Em qualquer parte onde se possa viver, poder-se-á viver bem, até mesmo com mesóclise. Poder-se-á viver bem. Portanto, se é possível viver-se na corte, deve ser possível viver-se bem lá, viver-se lá bem. E mais, cada ser tende para o objeto em vista do qual foi criado. E nesse objeto reside o seu fim. E onde reside o fim, aí se encontra a utilidade e o bem-estar de cada ser. Ora, o bem-estar de um ser racional encontra-se na sociedade humana. Com efeito, está há muito demonstrado que fomos criados para viver em sociedade. Pois não é evidente que os seres inferiores são feitos para os superiores e estes uns para os outros? Ora, os seres animados são superiores aos inanimados e os racionais aos irracionais. Aqui Marco Aurélio está defendendo uma ideia também tipicamente estoica, como quase tudo o que está nas meditações, de que se pode viver bem em qualquer ambiente, mesmo na corte. Vejam só qual é o exemplo que ele traz, né? A corte é um dos lugares mais envenenados, mais cheios de intrigas que existem. É possível ver, né, naquilo que Marco Aurélio diz a respeito da corte, que ele preferia até mesmo o campo de batalha à corte romana em muitos momentos, tendo-se em vista os tipos rastejantes que existiam nessa corte. Não há como não pensar, né, lá no livro 2º, entrada de número 1, naqueles tipos molestos que são ali elencados como pessoas que na corte tinham muito sucesso, tinham muita influência. Conforme forem os teus pensamentos habituais, assim o fundo da tua alma será. Isso é algo em que os estoicos insistem, não apenas os estoicos, mas os estoicos em especial, porque, a depender dos seus pensamentos, suas ações seguirão a eles. Se você tem pensamentos cheios de ressentimento, de vontade de vingança, de inveja, de preocupações tolas, suas ações serão contaminadas por esses pensamentos. De modo que, se você quer ter ações retas, ações que sejam justas, as melhores possíveis, seus pensamentos têm de ser os melhores possíveis também, têm de ser puros. Nós já vimos que Marco Aurélio diz que a cada momento é necessário certificar-se de que estamos pensando bem, em coisas boas, em coisas verdadeiras. Porque a alma toma a cor dos pensamentos. E de fato se pensava que essa alma, essa psique, tomasse a forma daquilo que se via ou daquilo que se pensava. Hoje se sabe que existe uma diferença bastante notável, né, entre aquilo que os neurônios percebem diante de uma situação ruim, desagradável, e aquilo que eles percebem diante de uma situação agradável. Então, de fato, expor-se a coisas ruins contamina a mente, inclusive do ponto de vista das ligações neuronais. Manter pensamentos ruins faz a mesma coisa. Então, se você está mantendo isso, a sua plasticidade neuronal está sendo construída e sendo remodelada a partir
dos seus maus pensamentos ou das suas más experiências buscadas. Então, cuidado com o que você pensa e com as coisas que você experimenta. Tinge-a, pois, com a meditação constante de ideias semelhantes a esta. Aqui está todo o programa estoico, que é o dos tais exercícios espirituais ou exercícios mentais e intelectuais. Então, pense constantemente em coisas assim. Em qualquer parte onde se possa viver, poder-se-á viver bem. Vive-se bem em qualquer lugar, basta estar em uma disposição de espírito para tal. Puxa, quer dizer que mesmo na prisão é possível viver bem? Segundo o ponto de vista estoico, sim. Puxa, quer dizer que mesmo no meio de uma guerra é possível viver bem? Segundo o ponto de vista estoico, sim. Portanto, se é possível viver na corte, viver-se na corte, deve ser possível viver-se lá bem. O exemplo máximo de viver mal é o da corte. Mesmo em uma corte é possível viver-se bem, de acordo com Marco Aurélio. Porque, como se dizia de uma maneira até mesmo meio propagandística, né? Na França, o centro do mundo está em todo lugar. O mundo não tem centro. Todos os lugares podem ser centro do mundo. Então, você deve imaginar que a sua vida pode ser boa desde que você passe a encarar as coisas segundo uma visão mais positiva. E mais, cada ser tende para o objeto em vista do qual foi criado. A visão finalista, teleológica do estoicismo aparece aqui, inclusive o ser humano tem uma finalidade, que é a areté, a virtude, e nesse objeto reside seu fim, no próprio objeto. A própria natureza do objeto ou do ser já contém a sua finalidade. E onde reside o fim, aí se encontra a utilidade e o bem-estar de cada ser. E aqui vai se falar da natureza social do ser humano. Ora, o bem-estar de um ser racional encontra-se na sociedade humana. Nós somos racionais e sociais. Isto é, nós temos o logos, que vem, segundo o estoicismo, do centro do universo, permeia tudo quanto existe, temos essa centelha divina dentro de nós, e somos feitos uns para os outros, para a cooperação, para a colaboração. Com efeito, está há muito demonstrado que fomos criados para viver em sociedade. Ok? Creio que a história mostra isso, embora seja muito difícil viver em sociedade. Mas nós não podemos ter uma vida boa, digna, sem todas as trocas pressupostas na sociedade. Pois não é evidente que os seres inferiores são feitos para os superiores e estes um para os outros? Aqui uma observação natural, né? Existe uma hierarquia na natureza, nós, seres humanos, estamos acima dos animais, esses animais acima das plantas, as plantas acima dos minerais, e por aí vai. Então há uma hierarquia na própria natureza e há finalidades que obedecem a essa hierarquia. Ora, os seres animados são superiores aos inanimados e os racionais aos irracionais. Nós estamos no topo dessa cadeia, no topo dessa hierarquia, daí a nossa grande responsabilidade. Nós não estamos aqui para simplesmente usufruir o mundo sem nenhum tipo de responsabilidade. Sendo seres racionais, é necessário que busquemos o que é melhor, o que é mais lógico, o que é mais virtuoso o tempo todo. E aqui eu creio que há até um gancho para preocupações ambientalistas, digamos assim. Se nós sabemos os males que podemos causar ao ambiente, nada mais justo e nada mais decente que tentar mitigá-los, diminuí-los ao máximo. E por fim, a entrada de número 17, muito interessante, muito boa e direta, é loucura desejar o impossível. Ora, é impossível que os maus não façam o que fazem. Muito boa esta observação. Haverá sempre esses maus. Aqui o termo é faulos, né? É mal como faulos, que também pode querer dizer algo como ignorante. Então é impossível que esses que têm um caráter ruim, deformado, não ajam como eles agem. E é, portanto, loucura desejar o impossível. Essas pessoas sempre estarão por aí e sempre farão coisas terríveis e sempre nos colocarão na situação de perplexidade muitas vezes. Mas desejar que essas pessoas não existam, que elas não apareçam, né?
é uma loucura, de modo que devem ser combatidas, evidentemente, mas não devemos sonhar com um mundo em que esses maus não pratiquem essas ações que os caracterizam. Então, é loucura desejar o impossível, ora, é impossível que os maus não façam o que fazem. Epicteto diria, e se você acha que as coisas devem ser assim, é porque você deseja que o vício não seja vício, que o caráter ruim não seja ruim. E evidentemente haverá essas pessoas por aí. Nós devemos entender o mundo no qual nos movemos. Muito bem, encerra-se aqui o PL MMA de número 50. Vamos continuar com a leitura das Meditações de Marco Aurélio, livro 5º. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!